Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, tá? Eu tô aqui com meu amigo Ayrton, tá? A gente se conhece há bastante tempo e esse vídeo é bem aleatório, né? Na realidade é meio que uma entrevista, mas uma conversa gravada, né? A gente já teria essa conversa, só que a gente resolveu gravar porque, assim como eu, muitas pessoas podem ter algumas dúvidas relacionadas ao seminário, né? Nosso colega é seminarista e eu vou deixar ele se apresentar. Essa conversa é de cunho vocacional, né? Também emocional, social, tá? Eu vou deixar ele se apresentar para vocês, falar quem ele é, a que diocese pertence, tá? E contigo, Ayrton. Olá pessoal, eu sou da Diocese de Bom Jesus, do Gurgueia, esta mesma diocese. Eu sou natural de Redenção do Gurgueia, Piauí, da paróquia Senhor Bom Jesus da Lapa e Nossa Senhora das Mercês. Eu comecei a minha caminhada na igreja em 2011, logo após eu passei a ser vocacionado na igreja para entrar no seminário. Entrei no seminário em 2016, fiz o primeiro ano de filosofia, segundo ano, terceiro ano, fiz 2 anos de teologia e estou de férias no meu período de teologia e concedendo esta entrevista ao meu amigo professor Diego. Exato. Então, nessa conversa gravada, a gente vai tentar perguntar para ele algumas coisas, saber as respostas. E essas perguntas, elas são, como eu falei, motivadas por uma curiosidade que eu tenho, né? De entender como é que são algumas questões dentro do seminário. E já para iniciar, a primeira pergunta, né, Ayrton? Porque eu estudei junto com você, estivemos juntos durante ali a infância e eu jamais imaginava que você teria essa vocação para ser padre, né? E assim, de maneira até repentina, a gente viu que você tomou essa decisão e muita gente ficou feliz e você foi. Mas o que te motivou a ser padre? Tipo, você já tinha esse pensamento desde criança? Ou foi algum incentivo? Como é que surgiu esse interesse em ser padre, assim, da tua parte? Primeiramente, tecnicamente, a minha motivação foi por meio de um amigo seminarista. Sim. Hoje padre, o Frei Fábio, né? Assim que eu comecei a caminhada na igreja, ele já era seminarista e ele me convidou para fazer encontros vocacionais que tinha com os mercedários, ele é mercedário, e ele me convidou. E eu, de prontidão, falei para ele que eu deveria pedir à minha mãe, que eu ainda era de menor, e eu pedi à minha mãe deixou, e eu comecei a fazer os encontros vocacionais. E logo ele começou a me acompanhar, a ordem mercedária começou a me acompanhar. Depois eu passei a ser vocacionado não mais dos mercedários, mas sim da diocese. Sim. A partir de 2013 comecei a fazer os encontros vocacionais aqui mesmo na diocese, em Cristino Castro, acompanhado pelo bispo Dom Marcos, e depois eu entrei para o seminário em 2016. Então o chamado foi de forma muito simples. Natural também, natural. Né? De forma natural. Entendi. Pois é, a gente fala nessa motivação inicial e eu já vou para outro ponto que também é bem... acho que muita gente deve ter essa mesma dúvida, que a gente até naquela conversa que a gente já teve anterior, você falava que ser padre hoje é bem parecido com a escolha de uma profissão, que você entra numa faculdade, tem vários colegas, vários estudantes, mas no final, na formatura, vai ter ali 5, 10% da turma inicial. E você já sentiu algumas vezes, né, essa vontade da desistência? E pode chocar, né, que eu já pergunto sobre a motivação e logo depois falo sobre desistência, né, mas é porque é algo que a gente percebe que muitas pessoas entram e acabam não concluindo. Já passou isso por tua mente? E se sim, né, o que te motiva a continuar? Mesmo com as dificuldades, que a gente ainda vai chegar lá a falar sobre elas, mas você já pensou sobre isso? Sobre a desistência? Sim, várias vezes. Muitas vezes no caminho a gente pensa em desistir. Porque não só pela dificuldade da rotina, dos estudos, da oração, mas também pela vida que a gente sonha em ter. Sim. A gente é jovem e o jovem faz muitos planos para o futuro, né? Muitos planos. A gente planeja ser pai de família, a gente planeja ter uma profissão, professor, advogado, médico. E enquanto a gente não chega a uma certa idade, a gente não consegue consolidar esta ideia, este sonho.
Então é por isso que às vezes a gente desiste de certa profissão para seguir uma outra profissão. Porque às vezes a gente não tem ainda uma ideia formada. Na juventude a gente tem várias ideias. Vai construindo então ali dentro do próprio seminário. Então o seminário, ele ajuda a gente a consolidar esta ideia de ser padre, esta vontade. Entendi. O seminário ajuda a consolidar. E várias vezes, inclusive eu já parei por um ano. Já saí por um ano e depois eu retornei de novo. Graças a Deus e ao meu bispo, ele me convenceu a voltar, disse que eu poderia voltar, pediu que eu ficasse um tempo descansando com a família e retornasse no ano seguinte. Então existe essa liberdade de você poder parar por um tempo e depois retornar. Existe um tempo limite que você pode sair, alguma permissão, ou esse processo se dá de maneira totalmente natural? É natural. Eu digo, se alguém quiser sair e depois voltar... Sim, pode sim, tranquilamente. Se quiser sair, tudo depende da conversa que você tem com o seu bispo. No caso, eu tive uma conversa muito amigável com o meu bispo e ele pediu que eu ficasse um ano fora, mas que eu voltasse no ano seguinte. Ele me deu esse conselho: olha, você pode descansar e você volte no ano seguinte, que nós vamos estar te esperando, te acolhendo. Então você pode tomar um tempo para descanso, o que nós chamamos de tempo sabático, né? Período sabático, né? Chamamos de ano sabático, né? Que significa período de descanso, né? Então pode tranquilamente, conversa com o bispo, a gente pode passar um tempo fora, na família, descansar um pouco mais e retornar no ano seguinte, ou 2 ou 3 anos. Sim, Ayrton, mas durante essa saída, né? Existe um acompanhamento de alguém, porque assim, você sabe que dentro do seminário a vida que você leva, ela talvez seja um pouco diferente do que a gente faz naturalmente. Eu acredito que seja, né? Mas quando a pessoa sai para esse período sabático, existe algum acompanhamento pelo bispo? Ele deixa alguém ali, não é para vigiar, né? Mas para fazer esse acompanhamento porque eu acredito que você não se desliga, né? Se é um período sabático, não há o desligamento. Há algum acompanhamento? No período sabático, há o acompanhamento. Quando a gente sai com a firme ideia de voltar, com um tempo determinado, existe sim um acompanhamento do bispo e de um padre. Ele sempre convida um padre para acompanhar, para que seja o nosso diretor espiritual. Acompanhar a gente, para confessar, para a gente rezar com ele, para que ele possa nos motivar para a gente não desistir da caminhada. Entendi. Ayrton, a gente falava aqui, e até meio que a gente falou em profissões, né? Eu tenho essa dúvida. Certamente, ser padre, eu não sei se isso é colocado como uma profissão. Eu acredito que não seja uma profissão. Há toda a dedicação, o tempo de estudo, né? Eu diria até que muitas das profissões que a gente tem, ou talvez até todas elas, tem-se menos tempo dedicado a essa profissão do que para ser padre. Mas qual que seria assim, a diferença, a distinção entre ser padre ou ser professor, ser advogado, entendeu? Claro que eu acredito que ser professor, por exemplo, é uma vocação que a gente tem. Mas qual que seria a diferença entre a profissão e o sacerdócio? Eu te digo assim, ou a profissão do sacerdócio, se é que isso é uma profissão. Tu encara isso como uma profissão ou será que tem algumas divergências? Tem pouquíssimas divergências, mas das poucas divergências que tem, são poucas, mas são de grande tamanho. A diferença do padre para um profissional é que o padre, ele se doa toda a sua vida para a comunidade, para Deus. Sim. Ou seja, o padre, ele não é mais de si ou de sua família. Ele é da comunidade. Chega um certo momento na vida do padre que ele não pode alegar a família dele, ele não pode alegar os filhos, ele não pode alegar o emprego dele. Por quê? Porque toda a vida dele está dedicada a este serviço. De maneira exclusiva, né? Exclusiva, diferente do outro profissional. Por exemplo, vamos supor, um professor, um advogado, um médico. Ele tem um tempo com a família dele. Tem um tempo, ele trabalha tantas horas e ele tem um tempo de descanso. Sim. E um cliente não pode chegar no momento de descanso e dizer, olha, esse aqui o senhor pode fazer isso, tal. Não, por quê?
porque ele está no tempo de descanso, é direito dele. Entendi. Agora o padre, ele doa toda a vida dele, as 24 horas da vida dele que ele tem do dia para este serviço. Entendi. Claro, existe o dia do descanso do padre, que é do Código de Direito Canônico, que é direito do trabalhador. Sim, sim. Tem. Mas um padre, ele não pode negar sacramento nem no dia do seu descanso. O padre não pode negar a confissão. Ele pode muito bem dizer, olha, eu estou cansado, mas você pode vir daqui 20 minutos, você pode vir à tarde, Sim. à noite. Então, por quê? Porque ele se ordenou para este serviço, para este ofício. Então, ele dedica a vida dele a este ofício, diferente do profissional. O profissional, ele dedica uma porcentagem da sua vida. Por quê? Porque o trabalho do profissional é exatamente para que ele possa ter uma boa qualidade de vida. O do padre, não. Ele abre mão da qualidade de vida que ele tem para que ele possa dar uma boa qualidade de vida espiritual para a comunidade. Entendi. Então é como se o profissional ele dedica parte da vida. O padre ele dedica a vida, né? A vida. À comunidade. Muito bem. Aerte, já falando em profissões, e eu acredito que também seja uma dúvida recorrente, com relação a... Existe uma idade para você ir ao seminário ou pré-requisitos? Eu digo pré-requisitos assim, ó, você tem que ser maior de idade, ou você já tem que ter o ensino médio concluído. Existe alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. O pré-requisito é o ensino médio concluído. Tem que ter ensino médio. Sim. Então, muito bem. Isso era uma dúvida que eu tinha, né? Porque caso a pessoa não tenha ensino médio, será que tinha um acompanhamento para a pessoa, de alguma forma, ele era motivado a continuar estudando? Então, tu já me disse que tem que ter o ensino médio completo, né? Agora, existem seminários Sim. que já partem do ensino médio, ou seja, existem alguns seminários que têm o ensino médio.